Então a gente vai prosseguir agora, eu vou fazer mais alguns comentários sobre questões do que nós vimos há pouco, questões de conceito de auditoria, auditoria interna versus auditoria independente, só que agora de outras bancas, FGV, algumas talvez da FCC, mas porque nós não temos somente questões da ESAF para treinar, precisamos treinar com mais questões, tá bom? Podemos prosseguir então? Vamos lá. Pessoal, vamos a partir de agora estudar questões da FGV e da FCC. Vamos para a tela que a gente já vai partir para a primeira questão, tratando de características de determinado tipo de auditoria que a gente vai ter que identificar quais são agora. Nessa parte do vídeo nós vamos um pouco mais rápido, já tendo em vista que vocês já me ouviram falar bastante sobre características de auditoria interna, auditoria independente, e eu tenho certeza que quando eu ler vocês já vão saber qual é o gabarito, qual é o resultado, tá bom? Então, finalidade de comunicar o risco e o controle para as áreas apropriadas da organização à alta administração. Então, comunicar à alta administração. O quê? Risco, controle, examinando, avaliando e monitorando a adequação e efetividade do controle interno, de forma contínua e com maior volume de testes. É de competência da auditoria interna, não tem mistério, nós vimos bastante isso na parte teórica, olha só as dicas que a banca deu aqui, né? Olha, comunicar risco, controle, lembra que eu falei lá no esqueminha, ó, gerenciamento de riscos, controles internos e governança corporativa, eu falei isso em outra oportunidade, outro vídeo, resolvendo outra questão, ok? Então, processos, melhorias nesses processos, tranquilo? Então aqui a banca já deu a dica. Finalidade de comunicar à alta administração, falou de risco e controle, falou que vai avaliar o controle interno de forma contínua, e nós vimos isso, que a auditoria interna atua de forma contínua, enquanto a auditoria independente é pontual, é esporádica, é contratada para aquele momento, e maior volume de testes. Isso eu falei também na parte teórica, né? Se ela trabalha continuamente, é natural que ela vá aplicar um maior volume de testes. Tranquilo, então, questão mais recente, questão da FGV 2013, TCE Bahia. Prosseguindo. Segunda questão, assinale a alternativa que indica uma característica da auditoria interna. Vejam quantas questões nós já vimos ao longo dos vídeos sobre características da auditoria interna. Vamos lá, então. Primeira. Mostra maior grau de independência funcional. Não, nós já vimos que não é maior grau de independência funcional, tendo em vista que ela é vinculada à administração. De alguma maneira, ela é vinculada à empresa. Letra B, emite um parecer ou opinião sobre as demonstrações contábeis. Não, também já vimos que essa é uma atribuição da auditoria independente. C, atende exclusivamente às normas de contabilidade em vigor. Não, já vimos que não, ela não verifica somente as normas contábeis, ela também vai verificar questões de desempenho, processos de governança corporativa, enfim, não é exclusivamente as normas contábeis em vigor. Letra D, realiza maior volume de testes sobre os resultados de auditorias operacional e contábil. Gabarito da questão, acabamos de ver uma questão da FGV sobre isso, tá bom? Então vamos lá, realiza a auditoria interna, sim, realiza maior volume de testes. Professor, e a auditoria operacional, o que é, hein? Você não falou aí, então tá aqui, ó, vou escrever aqui só desempenho, só para vocês lembrarem, lá na frente, a gente vai ver isso em outros vídeos, quando for tratar da auditoria governamental, tá bom? E letra E, a auditoria interna procura apenas erros substanciais nas demonstrações contábeis. Não, já vimos que não é esse o papel dela, que ela não procura apenas grandes erros, ela procura assessorar a administração apontando possibilidades de melhoria. Tudo bem? Questão simples para quem estudou, para quem sabe a matéria. Terceira questão, o auditor, ao verificar se as normas internas estão sendo corretamente cumpridas, seguidas pelos colaboradores. Então vamos lá, verificar normas internas. Estão sendo corretamente seguidas. Está realizando um dos objetivos da auditoria
interna de novo, né? Também não tem mistério. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está verificando as normas internas da empresa. Não está verificando os aspectos contábeis, né, a adequação às normas contábeis, que são normas externas da empresa, normas do CFC, enfim. São normas internas, que são as normas de controles internos, normas feitas pela própria empresa. E esse é um papel da auditoria interna. Também não tem mistério nenhum. Outra questão da FGV desse período, 2013. Mais uma questão... 2014, questão de 2014, um pouco mais recente, o auditor, ao expressar opinião de que as demonstrações contábeis foram elaboradas, ou seja, o auditor aqui está emitindo uma opinião sobre as demonstrações contábeis, se elas foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Produz o seguinte efeito. Bom, professor, mas como é que eu vou responder isso? O efeito de algo que foi feito por um auditor que eu não sei quem é. Primeira coisa, identifica qual é o auditor. 2 dicas aqui. Primeira dica, quando as questões, de maneira geral, falam em auditor, estão se referindo ao auditor independente. Isso é importante, pessoal. Quando a banca quer falar do auditor interno, ela fala o auditor interno ao expressar opinião. Quando ela quer falar do independente, ou ela fala do auditor independente ou só fala auditor. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente já pode dizer, olha, o auditor independente ao expressar opinião, aí é a segunda dica da banca, né? Se ela está expressando uma opinião sobre as demonstrações contábeis, mais um motivo para nós dizermos que é auditoria independente. Então, esse auditor, no trabalho dele, o auditor independente produz o seguinte efeito. O trabalho do auditor independente produz que efeito? Ou serve para quê? Qual o objetivo? É isso que a gente vai ter que identificar numa das alternativas. Letra A. É o objetivo dele, ao opinar sobre as demonstrações, revelar as distorções do planejamento da auditoria? Planejamento da auditoria, não. Ele faz o planejamento não é o fim. O planejamento é um meio para ele chegar no objetivo da auditoria. Então, ele não vai revelar as distorções do planejamento. Não é esse o efeito que a opinião do auditor independente vai trazer. Letra B. Reduz os riscos de auditoria, ou seja, A está errado. Letra B. Reduz os riscos de auditoria das demonstrações contábeis, o que gera segurança para os usuários. Redução de riscos. Nós vimos lá na parte teórica que a redução de riscos é um dos aspectos que podem ser, uma das consequências que podem vir do trabalho do auditor independente. Por quê? Eu vou colocar no canto aqui de novo, ó. Nós falamos que eu tenho um risco inerente, um risco de controle e um risco de detecção. O risco de detecção é o risco de que o auditor não encontre distorções relevantes quando elas ocorram, mas não é simplesmente um efeito do trabalho do auditor. Então, essa redução dos riscos de auditoria não é um efeito do trabalho do auditor. Não é o objetivo do trabalho. Letra C, proporciona um aumento de evidências de auditoria das demonstrações contábeis. A evidência de auditoria é a prova que o auditor, são as provas, os meios de prova, as informações que ele consegue colher ao longo do processo de auditoria para justificar a sua opinião, o tipo de opinião que ele emitiu. Então, um efeito da auditoria independente não é o aumento das evidências. Também está errado. Aumenta o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Exatamente esse, o gabarito é exatamente isso que nós vimos na parte teórica da aula. E letra E, assegura que os objetivos operacionais desejados pela administração foram alcançados. Em primeiro lugar, não assegura, ele pode dar até alguma segurança razoável, mas ele não tem como, o auditor não tem como assegurar. O efeito do trabalho do auditor independente não pode se assegurar porque ele tem limitações no trabalho dele. E além disso, os objetivos, a visão dele é sobre as demonstrações contábeis e não sobre os aspectos operacionais
que nada mais são do que o trabalho que o auditor interno costuma realizar. Tudo bem, então? Quinta questão, uma questão da FCC agora. Agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos. Então, agregar valor, subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão, dos controles internos, por meio de recomendações de soluções. Está fácil, né, pessoal? Não tem nem mistério. Para as não conformidades apontadas nos relatórios, é finalidade decorrente da atividade de auditoria interna. Sem mistério essa questão também. Vejam o que eu falei para vocês. Se conseguir entender esse processo, conseguir entender essas diferenças, vai acertar todas as questões que cairiam na prova, seja qual for a banca. Nós estamos falando já de uma terceira banca, já estudamos questões ESAF, questões FGV, agora estamos na FCC. Que acabam se repetindo, né? 6. A atividade que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos, comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, sistemas de informações e controles internos integrados ao ambiente, gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos, forma o conceito de auditoria interna, mais uma vez. Sete, a auditoria interna é exercida por profissional independente? Não, o profissional é funcionário da empresa. A auditoria interna é realizada de forma periódica? Não, é realizada de forma contínua. Lembra que eu falei que ela é contínua, periódica e é independente? A auditoria interna emite parecer aqui considerado como uma opinião sobre as demonstrações contábeis? Não, ela emite um relatório com recomendações. Letra D, a auditoria interna opina sobre as demonstrações contábeis? Não, também não, essa é uma atribuição da auditoria independente. E, no final, emite recomendações à entidade auditada? Sim, gabarito da questão. Tudo tranquilo até aqui? Pessoal, quem quiser assistir, quem tiver acesso, né, com acesso aos vídeos, pode assistir isso de forma mais rápida, como eu já falei, tá ok? Às vezes eu demoro um pouco mais numa explicação, pode tocar mais rápido, que também é possível. Mas o importante aqui é o seguinte, vejam como as questões são simples após o estudo da parte teórica. Então, estudem a parte teórica, revisem para que no dia da prova daqui a 6 meses, 8 meses, dependendo de quando for a prova de vocês, é natural que vocês olhem essa questão e tenham que dar uma pensada, né? A periódica para contínua, enfim, tem que dar uma pensada. É por isso que é importante a revisão, tá bom? Olhando aqui agora é fácil, né? Olhando aqui agora o pessoal se anima, se empolga, o pessoal em casa estudando se empolga, acabou de estudar o PDF, acabou de ver a parte teórica, aí fica mais tranquilo, né? Mas tem que relembrar de tempos em tempos. Oitava questão, a auditoria interna deve estar vinculada aos mais altos níveis hierárquicos de uma entidade com vistas a... Vou fazer aqui um esqueminha para mostrar para vocês em que posição a auditoria interna deve estar. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver se tiver espaço aqui. Não, eu vou usar esse slide mesmo. Olha só. Vamos imaginar que a empresa tem uma certa hierarquização, né? Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui a alta administração da empresa, vamos chamar aqui de presidente da empresa. Presidente, os mais americanizados aí podem chamar de CEO, não tem problema, mas é o presidente da empresa. Essa empresa possui uma série de estruturas vinculadas a ela. Vamos colocar aqui diretoria de finanças, diretoria de operações, diretoria logística, diretoria de pessoal, enfim, uma série, tem uma estruturazinha aqui, tá bom?
a auditoria interna faz parte da empresa, então eu tenho que colocar a auditoria interna dentro desse organograma, não é isso? Então, faria sentido eu colocar a auditoria interna vinculada a uma diretoria? Ora, se eu quero uma auditoria interna com maior autonomia, efetuando um trabalho o mais independente possível, eu não posso vincular essa auditoria a nenhuma das diretorias. Eu tenho que colocar essa auditoria vinculada ao nível mais alto da cadeia hierárquica. Nesse caso aqui, essa empresa, além da sua presidência, tem um conselho de administração. Se a empresa tiver um conselho de administração, a auditoria interna deve estar vinculada ao conselho. Por quê? Porque é o maior nível hierárquico possível, nesse caso aqui. Tá ok? Então, esse é o organograma ideal para a gente colocar a auditoria interna. Ah, mas se eu não tenho conselho? Bom, então tem que vincular diretamente à presidência. Isso tanto no campo privado, nas empresas privadas, quanto nos órgãos e empresas públicas. A auditoria interna tem que estar vinculada ao mais alto nível da empresa. Por que isso? Aí é a pergunta da questão. Eu já digo para vocês, sem a gente ficar olhando o gabarito por enquanto, para a gente tentar dar uma maior autonomia, maior independência para ela poder entrar em cada uma das áreas com mais independência, com mais autonomia. Tranquilo? Embora, lembrando, ela tenha aqui essa vinculação com a empresa, o que faz com que ela tenha certo grau de dependência. Tudo bem? Então vamos lá. Para que serve agora a grande pergunta? Né? A auditoria interna tem que estar vinculada a níveis hierárquicos mais altos, né? Altos níveis hierárquicos, com vistas ou seja, letra A, para atuar estritamente como órgão fiscalizador. Não, nós já vimos que o papel dela não é ser órgão fiscalizador, é órgão de assessoramento, é para assessorar a administração. Tudo bem? Vamos lá. Então, letra A, errado. Letra B, emitir parecer sobre as demonstrações contábeis para os usuários externos? Não, de jeito nenhum, nós já vimos isso, que esse é um papel da auditoria independente. Garantir autonomia e independência? Vejam, por mais que a gente queira discutir essa questão da independência, eu já falei para vocês em diversos momentos na parte teórica e na resolução de exercícios. A auditoria interna deve ter uma atuação o mais independente possível. Tranquilo? Então aqui, a gente pode marcar como correta. Embora a gente também possa dizer, mas não vai garantir isso, tá? Mas é a finalidade dela. Vamos verificar as outras alternativas, porque como eu também já disse em outra oportunidade, o papel do candidato não é criticar a questão na hora da prova para dizer se ela foi bem montada ou não. É escolher a melhor alternativa possível. Então vamos lá. Punir os responsáveis por erros nas demonstrações contábeis? Não, nós já vimos que o papel dela não é a punição, é o assessoramento. E a letra E, apurar fraudes e punir os subordinados com maior isenção. Bom, não é apurar fraudes, é no máximo auxiliar a administração na prevenção das fraudes. Ah, mas e se ele identificar uma fraude? Aí nós já vimos também na parte teórica que se o auditor interno identificar uma fraude, ele vai comunicar à alta administração, ou seja, nesse caso nosso aqui, ao conselho, ao CONSAD, de forma reservada e por escrito. Mas não é o papel dele apurar as fraudes. E punir os subordinados também não. Então, a única alternativa aqui, a melhor e única alternativa que a gente pode considerar correta, que é a letra C. Tranquilo? Nona questão, não é uma atividade da função da auditoria interna. Então, não auditoria interna. Letra A, avaliação do processo de governança. É papel da auditoria interna? Sim, é papel da auditoria interna. Lembra que nós falamos gerenciamento de riscos, controles internos, governança corporativa. Beleza? Então vamos lá. Letra A, avaliação do processo de governança. Vou colocar errado porque
essa é uma atividade da auditoria, é uma função da auditoria interna. Letra B, gestão de risco? Sim. Lembrando, gestão de riscos, controles internos, governança corporativa. É também. C, monitoramento do controle interno, mais uma vez, riscos, controles e governança. Agora a letra D, o exame das informações contábeis e operacionais, vejam, exame das informações contábeis e operacionais, é papel, é função da auditoria interna? Sim, não estou falando da opinião sobre as demonstrações contábeis. Eu já disse que a auditoria interna pode examinar, revisar, atuar sobre as demonstrações, sobre as informações contábeis, mas não é com a mesma finalidade da auditoria independente. Então aqui também está errado, que é uma função da auditoria interna. E a letra E deve ser o gabarito, a gente espera, né? A aprovação do relatório da auditoria externa. Pessoal, é claro que esse não é atividade da auditoria interna, porque o objetivo de você ter uma auditoria independente é justamente para que a auditoria possa atuar com independência. Se eu tiver uma auditoria independente que emite um relatório que tem que ser aprovado pela auditoria interna, eu não tenho, a auditoria não foi independente. Tudo bem? Isso é claro, isso é natural. Então tá bem fácil essa aqui, a gente não tem problema para responder não. Tá ok? E vamos agora responder a mais uma questão da FCC em relação às diferenças entre auditoria interna e externa. Então, aqui a gente quer saber das diferenças entre interna e externa. É correto afirmar. Então, vamos lá. Letra A. A auditoria externa é de competência exclusiva de contador. Tá certo isso? Sim, está certo. Porém, o contador deve ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade, CRC, e não CFC. Identificaram? O auditor externo, o auditor independente, deve ser contador registrado no CRC. Aqui em Brasília, aqui no DF, por exemplo, CRC-DF, aí quem está no Rio Grande do Sul, CRC-RS, e não no CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Tá ok? Enquanto a auditoria interna pode ser realizada por um profissional qualificado, um funcionário qualificado que receba treinamento adequado para tal fim. Pessoal, esse ponto é muito polêmico. Eu tenho até já uma resposta lá no fórum de dúvidas do curso, eu já tenho até uma resposta mais ou menos padrão, porque essa dúvida é muito comum. Professor, o auditor interno deve ser contador registrado no CRC da mesma forma que o auditor independente? Aí eu digo para vocês o seguinte, dentro da minha resposta padrão lá no fórum. Padrão porque tem muita dúvida parecida. Nem os professores, nem o CFC, ninguém se entende, nem a doutrina se entendem em relação a isso aí. E as bancas eventualmente pensam de uma forma e eventualmente pensam de outra forma, tá ok? Na prática, o auditor interno nem sempre é contador com registro no CRC. Então ele pode ser, inclusive o Instituto de Auditores Internos entende que pode ser um profissional com outra formação, desde que tenha o treinamento, atue de forma qualificada, com qualidade, enfim. Não há essa obrigatoriedade, tá ok? Mas depende muito do momento da banca, a gente não tem como definir aqui, dizer não é. Se eu fosse, e agora é importante, se eu fosse marcar hoje uma questão de prova, questionando sobre a necessidade de registro no CRC para o auditor interno, eu diria que sim, tá ok? Eu diria que sim, que há essa necessidade que o auditor interno, para fins de prova, que o auditor interno tenha um registro no CRC. Eu digo que sim, por quê? Porque meu papel como professor também é dizer o que vai ficar mais fácil para você recorrer se a banca pensar diferente. Se for para recorrer, a gente tem como recorrer, tem normativo para a gente tentar recorrer. Tá ok? Eu diria que sim.
Mas vamos lá, vamos para a alternativa B. Eu acabei estendendo um pouco mais a explicação na A para definir esse ponto mais polêmico. Então, estamos falando ainda de diferenças entre auditoria interna e auditoria externa e querendo saber qual é a alternativa correta. Letra B, o grau de autonomia do auditor interno é maior. Já pode marcar errado sem pena, sem dúvida. A A está errada, a B pode marcar errada. Porque nós já vimos que o grau de autonomia do auditor interno é menor do que o do auditor externo, o independente. Em virtude de se reportar diretamente à controladoria, também está errado. O auditor interno não se reporta à controladoria da entidade, ao controller da entidade. Ele se reporta, como nós já vimos várias vezes, à alta administração, ao conselho de administração ou à presidência, ao CEO, né, nas empresas que não têm conselho de administração. Tudo bem? Pode marcar errado sem pena. Letra C, o auditor externo executa auditoria operacional e contábil. E o auditor interno apenas a contábil. É o contrário, né? O interno executa a operacional, a verificação do desempenho, da gestão, e o auditor externo executa a contábil com foco nas demonstrações contábeis. D, o auditor externo é responsável pelo exame e avaliação do controle interno. Não. O responsável é o auditor interno, cabendo ao auditor interno apenas implementar as modificações julgadas necessárias pelo auditor externo para seu correto funcionamento. Não, de novo está errado. Cabendo ao administrador e não ao auditor interno implementar as modificações necessárias, julgadas necessárias pelo auditor interno. Ou seja, está tudo errado na alternativa D. Para a alternativa D ficar correta, o enunciado deveria ser: o auditor interno é responsável pelo exame e avaliação do controle interno da entidade, cabendo à administração apenas implementar as modificações julgadas necessárias pelo auditor interno para o seu correto funcionamento. Ficou claro? Letra E, que a gente também espera que seja o gabarito, porque é a última alternativa. Regra geral, os relatórios do auditor interno são de uso exclusivo da administração da entidade. Sim, regra geral é isso, né? Então, é o auditor interno, o principal cliente é a própria administração. Enquanto os elaborados pelo auditor independente são destinados também aos usuários externos da informação contábil. Perfeito, então, essa informação, tá ok? Então, pessoal, com isso nós encerramos essa bateria de questões FGV e FCC. A partir de agora, nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos partir ato contínuo para um próximo vídeo, tá ok?